Continuando então aqui na nossa aplicação, você sabe que essa aplicação, ela é uma aplicação que tem um contador, né? Você clica no botãozinho mais e ele vai incrementando um valor, tá? Então ela começa aqui com o widget stateless, né? Esse widget stateless, ele tem uma material app, é uma aplicação material, tá? Essa aplicação material, ela tem uma propriedade home, que vai dizer qual é a página principal da aplicação. Ele está apontando para My Home Page, eu vou pressionar F12 aqui. Esse My Home Page agora é um stateful widget, então ele vai ter um método build, né, para nós construirmos a tela da aplicação, tá? Primeiramente eu crio o widget e depois eu aponto para o meu método que vai controlar o estado da aplicação, tá? Que vai controlar o estado é esse método aqui, ó, ok? Toda vez que eu chamar setState, é que ele faz? Ele vai no build, né? E no build ele reconstrói toda a aplicação, toda a parte visual da aplicação, tá? Isso não tem problema nenhum para o Flutter, tá? Essa parte de ele dar um refresh na tela. É muito rápido, não tem problema nenhum, não tem gargalo aí, ok? Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre esse state aqui, ó, sobre o gerenciamento desse state, ou o gerenciamento de estado, tá? Esse é o tópico dessa videoaula. Vamos começar analisando o que significa gerenciamento de estado. Vamos ver a definição que nós encontramos na Wikipedia. Estou então aqui na Wikipedia, o termo em inglês é esse aqui, ó, State Management, tá? Gerenciamento de estado. Então, o gerenciamento de estado ele se refere ao gerenciamento do estado de um ou mais controles da interface do usuário, tais como caixas de texto, botões OK, radio buttons, checkboxes, combo box, enfim, são os controles visuais, tá? Então, numa interface de usuário gráfica, nesse tipo de técnica, o estado de um controle depende do estado de outros controles, né? Por exemplo, ele menciona aqui que um botão ele estará habilitado, né? O estado dele vai estar habilitado quando houver valores válidos dentro de um input, dentro de uma caixinha de texto, tá? Ele vai estar desabilitado quando esse valor for inválido, vai estar habilitado quando esse valor for válido, né? Ou vai estar desabilitado quando o valor for vazio, por exemplo, tá? Então, quando a aplicação ela cresce, né, isso pode se tornar mais complexo, pode se tornar um pesadelo quando você não gerencia corretamente o estado da sua aplicação, tá? Então, quando você vem do Delphi, por exemplo, você desenvolve apenas aplicações desktop, né? Ou você faz apenas a sua página web ali utilizando PHP, HTML, normalmente você não se preocupa com isso, tá? Você está desenvolvendo a aplicação de uma forma imperativa. Mas aqui no Flutter as coisas são um pouquinho diferentes, né? Então nós vamos entrar na documentação agora do Flutter e ver o que é que eles nos informam relacionado a gerenciamento de estado. Então a página que nós procuramos, né, dentro da documentação do Flutter é essa daqui, ó, tá? Ela está dentro de Data and Backend, State Management, e aqui tem os tópicos sobre o gerenciamento de estado, tá? Ele menciona aqui que se você já está familiarizado com o gerenciamento de estado em aplicações reactive, né, como o React Native ou utilizando junto com o Redux, então você não precisa passar por aqui, já está acostumado com isso, é a mesma coisa, tá? Mas como eu mencionei anteriormente, para quem vem aí do Delphi, né, do C#, quem desenvolve aplicações mais ali para desktop, tá? Ou mesmo para quem faz aplicações web, né, mas sem se preocupar com o estado da aplicação, então pode ficar um pouquinho perdido aqui, e aí a gente precisa fazer uma revisão desse tópico, tá? Aqui você está vendo uma aplicação que tem um catálogo, itens para venda,
tem um carrinho de compra ali em cima, e essa aqui é a árvore da aplicação, né? Nós temos ali a aplicação, tem o login, né? Tem o carrinho e aqui o catálogo, tem uma barra e tem os itens para serem adicionados no catálogo, tá? Então, de repente, para colocar esse item aqui, ó, esse cara precisa saber se o usuário está logado, né? Então, veja, nós precisamos compartilhar o estado de alguns itens por toda a aplicação. E como é que a gente vai fazer isso daqui utilizando o Flutter, né? Temos um novo tópico aqui, eu vou clicar nesse comece pensando declarativamente, que é o nosso próximo tópico aqui, tá? Cliquei então. E o tópico é esse, né? Comece pensando declarativamente. Vamos ver o que é que ele diz aqui pra gente. Então ele nos diz, né? Se você está chegando no Flutter de um framework imperativo, né, como o Android SDK ou o Kit do iOS, você precisa começar a pensar de uma nova perspectiva, tá? Muitas dos pensamentos, dos ensinamentos que você tem, dos premissas, né, que você possui, podem não se aplicar ao Flutter, tá? Por exemplo, no Flutter é ok, tá? Tá tudo bem se você reconstruir partes da tela do zero, no lugar apenas de modificar uma parte da tela, tá? O Flutter ele é rápido o bastante para fazer isso, mesmo que você precise fazer isso para todos os frames, tá bom? O Flutter é declarativo, né? Significa que ele vai construir a interface do usuário para refletir o estado da aplicação, tá? Então, aqui nós temos a interface do usuário, ok? E ele vai reconstruir ou construir, né? Construir ou reconstruir essa interface de acordo com o estado da aplicação. E aí que vem esse gerenciamento do estado da aplicação, tá? Então, quando o estado da aplicação é alterado, né? Por exemplo, o usuário acionou um botão, né, lá na tela de configurações, tá? Você então vai alterar o estado da aplicação e isso vai disparar um redraw, né? Ele vai redesenhar a interface do usuário, tá? Não existe uma mudança imperativa na interface do usuário. O que seria uma mudança imperativa? Seria você dizer, edit nome.text, igual a cliente.nome. Não existe isso. Você vai pegar o cliente do banco de dados, vai dizer que o cliente, né, pertence àquele widget, ao texto daquele widget, e vai chamar um setState. E aí ele reconstrói a tela, tá? Então é diferente do que a gente faz de forma imperativa, do que normalmente a gente faz, por exemplo, fazendo uma aplicação desktop no Delphi, tá? É uma outra maneira de trabalhar e é dessa forma que o Flutter trabalha, tá? É importante que você compreenda isso aqui para não ficar perdido quando nós começarmos a construir a nossa aplicação. Então, resumindo, é isso, né? A tela ela sempre será reconstruída from scratch, do zero, tá? Daí ele tem um link aqui, leia mais sobre essa forma de trabalho, né, de forma declarativa, nesse link. Então, você pode clicar nesse link, dar uma olhadinha, ele tem um pequeno exemplo lá, pode abrir mais a sua mente sobre do que nós estamos falando, tá? Bom, ele continua mencionando que essa forma de trabalhar, né, de forma declarativa, traz muitos benefícios, tá? Uma das coisas que mais se destaca, né, que tem apenas um caminho para o estado da interface, tá? Então você descreve a interface, como a interface deve se parecer apenas uma vez, e é isso, tá? Você não precisa ficar mexendo na interface, né, em como ela deve parecer, tá? E o estado, né, da aplicação, ele vai apenas alterar o conteúdo do que vai aparecer naquela interface. A princípio pode parecer não tão intuitivo como o estilo imperativo, tá? E é por isso que essa seção está aqui, por isso que nós estamos trazendo isso para você também, porque
A maioria dos desenvolvedores trabalha de forma imperativa, né? Isso pode ser um probleminha, pode aumentar a sua curva de aprendizado se você não souber disso aqui antes, né? Você não vai entender por que as coisas estão sendo feitas daquela forma quando nós começarmos a construir o ERP, tá bom?